eles... Deixa eu pegar do Chrome aqui. Tá dando. Eu vejo com muita frequência os municípios cobrando tributo sobre essa exação, e é uma cobrança que não se sustenta, e acaba que ela não se sustentando, ela gera mais despesa do que necessariamente arrecadação. Tá? Vocês estão vendo a minha tela aí já? Estão sim. Perfeito. Tá. Então, eu prometo ser breve para a gente continuar nesse debate aqui, que é o ITBI sobre servidores administrativos. Tá? Que é um assunto que já chegou no STJ, é um assunto que já chegou nos tribunais, é um assunto que já está relativamente pacificado, e eu vejo alguns municípios insistirem nessa cobrança, e aí eu vou explicar o que são servidores administrativos e por qual razão a cobrança desses valores não faz sentido. Acaba que, às vezes, em razão do montante, o município acaba achando interessante, e ele fala assim, poxa, eu não vou abrir mão desse valor. E aí ele acaba fazendo aquele ponto que o Fernando colocou, e essas cobranças sobre servidores, em regra, elas costumam vir exatamente do tabelião, porque o tabelião fala, olha, para você instituir essa servidão, eu tenho que exigir de você, então, a cobrança do ITBI, porque é o entendimento do município que insiste ITBI sobre servidão. Acaba que o contribuinte ele pode fazer uma consulta, é um sistema que você pode fazer uma consulta para o tabelião ele recebe essa consulta, ou seja, basicamente é um questionamento se você deveria pagar esse tributo mesmo, ele tem que pegar esse questionamento e levar para o juiz de direito. Eu já fiz inúmeras consultas para o tabelião exigiu a cobrança do ITBI sobre a servidão administrativa, eu expliquei para o tabelião que não precisava, aquela velha máxima que ele fala, eu estou de acordo com você, mas eu tenho uma lei municipal que fala que eu vou pagar, e obviamente eu não vou assumir essa responsabilidade, e está certo. E aí acaba que você faz essa consulta para o juiz de direito, que nunca responde essa consulta. Então, acaba que faz mais sentido os municípios avaliarem se de fato vão cobrar esse tributo, né? E aí os contribuintes, se tiverem essa cobrança, eles que judicializem de uma vez, mas o prognóstico aqui para os municípios não é bom. Tá? Então, caso o município de vocês tenham essa instituição dessa cobrança, eu sugiro que vocês reavaliem, porque a tendência é que vocês percam no Poder Judiciário. Tá bom? Então, é por esse ponto que eu quero chamar a atenção aqui. É o que eu chamo, e é por isso que eu comecei a minha fala falando que eu acho muito importante esse destaque que o Fernando fez, que é um destaque que o município deve... deixa eu só tirar isso aqui, pessoal. Só fechar aqui. Aí. É um destaque que o município fez, né? Que o destaque foi... que o Fernando fez foi, olha, eu preciso necessariamente de buscar receitas que são receitas, vamos chamar de receitas boas, ou seja, receitas que ficam, não são aqueles autos de infração, ou aquelas cobranças, ou aquelas execuções fiscais que serão questionadas, o procurador vai empurrar esse processo ao longo de outras legislaturas, né, porque tem isso também, porque acaba que você lança um auto de infração, que você não vai ver aquele recurso, porque o contribuinte vai questionar, aí daqui 8 anos, se o município ganhar, você já não está mais na administração, outro político, outro prefeito que vai receber, ou ainda, pior, não vai receber, como esse caso que eu estou colocando aqui. Né? Então, fazer uma avaliação qualitativa dos recursos. E esse é um deles, né? Servidão administrativa, cobrança do ITBI. Então, a gente tem que ir lá para entender um pouco a discussão, lá no artigo 35 do Código Tributário Nacional. O Fernando coloca muito bem ali, o Código Tributário Nacional ele foi criado, né? A gente tem que lembrar que ele foi criado na época da ditadura militar, e ele tinha uma outra repartição de competência dos recursos, né? Ou seja, o ITBI ele era de competência dos estados, veio a Constituição de 88 e corrigiu, na verdade não corrigiu, estipulou, redistribuiu os recursos entre os entes federativos, e aí os municípios ficaram com o ITBI a partir de 1988. Então, por isso que, se vocês lerem lá o Código Tributário Nacional, ele fala dos estados, mas a gente tem que ignorar esse dos estados, porque, na verdade, é dos municípios, conforme o Fernando falou para a gente, eu fiz esse destaque aqui também no dispositivo. E aí, de onde vem a interpretação dos municípios que, em tese, caberia o ITBI sobre as servidores administrativas? Está lá em razão do inciso 2, que diz que a transmissão de direitos reais sobre imóveis, ela é fato gerador do ITBI. Então, aí a gente vai falar daqui a pouco, eu vou fazer a construção do Código Civil aqui com a gente, mas então tem município que olha e fala, tá, então se eu tiver uma transmissão de um direito real, não necessariamente só a propriedade, mas a transmissão de um direito real sobre determinado imóvel é fato gerador do ITBI, não em razão do inciso 1, que é a transmissão da propriedade, mas em razão do inciso 2, que é a transmissão desse direito real. Então, por essa razão, eu estou interpretando aqui que eu poderia fazer a cobrança,
nesse caso, sobre essa servidão administrativa. E aí vocês devem estar me perguntando, tá, Rodrigo, mas o que é uma servidão administrativa? Qual é a diferença da servidão do Código Civil? O que é? Servidões administrativas são servidões de passagem de redes elétricas. Essas são as principais que os municípios cobram. Né? Quando passam aquelas torres de energia, é fixado principalmente em municípios pequenos, isso acontece com muita frequência, é fixada uma servidão administrativa de passagem para que aquela rede elétrica passe, e tem município que na hora do registro, porque esse registro tem que ser levado para a matrícula do imóvel, o município exige, porque ele fala, olha, se você tem um direito real e você está querendo limitar esse direito real, né, por meio de uma servidão, e aí eu vou mostrar para vocês que o Código Civil fala em servidão, né, como um direito real, então qual que é o raciocínio dos municípios? Se o Código Civil fala, conforme eu vou mostrar daqui a pouco, que a servidão é um direito real, e eu estou falando que eu vou estipular uma servidão em benefício de outrem, nesse caso específico, então eu posso cobrar o ITBI com base no artigo 35, inciso 2. Quais outras situações? Instalação de tubulação de esgoto, passagem de gasoduto ou mineroduto, instalação de equipamentos de telecomunicações e a servidão mineral. Qual que é a servidão mineral? A gente tem que lembrar, conforme o artigo 176 da Constituição, que a mineração é exercida no interesse nacional. Então, se eu sou determinado minerador e eu acho determinada jazida em uma propriedade, eu posso instituir uma servidão naquela propriedade, daquela pessoa, e posso começar a minerar, ainda que ela não queira. Eu vou ter que discutir ali qual é, na verdade, a compensação que essa pessoa vai receber. Obviamente, essa compensação vai torná-lo multimilionário, mas ela vai ser obrigada a permitir que a mineração seja exercida na sua propriedade, uma vez que a mineração é exercida no interesse nacional, tá? Por determinação constitucional. Então, essas são as servidões que são instituídas. Né? Então, eu coloco aqui só para mostrar para vocês lá a previsão da Constituição, dizendo que a mineração ela é exercida no interesse nacional, ela pode ser exercida inclusive em faixa de fronteira ou terra indígena, tamanha é a importância que a Constituição deu para essa atividade. Ou seja, eu posso instituir a servidão dessa propriedade, coloco aqui para vocês. Ou seja, o proprietário ele vai ter uma redução do uso e gozo daquela propriedade para que outrem possa se valer daquela propriedade para que ele possa realizar atividade mineral ali. Né? Coloco aqui as previsões, então, para que vocês tenham uma visão que essa servidão, que nesse caso é a servidão mineral, poderia colocar aqui a servidão administrativa de passagem também, que gera muitos debates no Poder Judiciário, elas decorrem de uma previsão legal. E elas não beneficiam aquele particular que vai extrair o minério ali, ou então aquele concessionário que vai construir aquele posteamento. Né? Ela beneficia especificamente aquele direito. Então, ela beneficia a concessão e não o concessionário. Ela beneficia o direito minerário e não o minerador. Então, essa diferença, que parece um preciosismo jurídico, ela justifica a impossibilidade de cobrança do ITBI nessas oportunidades. Ou seja, estamos falando de um crédito aparentemente bom, às vezes em um patamar muito elevado, porque a gente está falando de servidões, às vezes, em áreas muito grandes, às vezes servidões, por exemplo, imagina como que deve ter sido Carajás quando a Vale chegou lá e ela foi instituir a servidão sobre aquelas propriedades. Né? Então, certamente, praticamente boa parte de municípios ali, grande território do município foi afetado pela servidão e a municipalidade viu uma oportunidade de, às vezes, aumentar a arrecadação. Mas essa arrecadação não é uma arrecadação orgânica, porque ela não se sustenta. E aí, de onde vem essa interpretação equivocada que precisa ser avaliada pelos municípios? Vem lá do artigo 1225, quando ele diz lá, são direitos reais, a superfície, as servidões. Então, essa servidão, né, ela gera uma interpretação dos municípios que, olha, então se eu tenho a servidão como direito real e a transferência de direito real, conforme o artigo 35, ela gera ITBI, eu vou fazer a cobrança, o Código Civil autoriza. Mas nesse caso específico, a servidão que está no Código Civil é uma servidão civil, ela não é uma servidão administrativa. E aonde isso fica muito claro? Quando a gente vai lá no artigo 1378 do Código Civil, em que ele diz claramente lá para a gente que a servidão administrativa, ela proporciona uma utilidade de um prédio dominante e grava um prédio serviente.
Então, o que esse dispositivo exige para a configuração da servidão civil? Ele exige a figura de 2 prédios determinados e específicos. O que pode acontecer aqui? Rodrigo, então, do que nós estamos falando? Essa discussão está muito abstrata para mim. Uma servidão, por exemplo, se eu tenho determinada fazenda, e para passar nessa fazenda, eu vou ter que instituir uma servidão em outra fazenda, porque senão eu não consigo acessar a minha. Essa é a servidão civil. A minha unidade predial, ou seja, o meu imóvel, ele precisa ser dominante em relação àquele serviente. É essa servidão civil que está prevista no Código 1378. E por que essa servidão civil, ela necessariamente é diferente da outra? Porque, como eu coloquei para vocês, quando eu disse que poderia parecer um preciosismo jurídico, mas não é, quando eu coloquei isso para vocês, eu expliquei, olha, aquela servidão, ela é em benefício do direito minerário, ela é em benefício da concessão de energia elétrica, ela é em benefício em concessão, da concessão de esgoto. Então, vejam que eu não tenho a figura de 2 prédios. Na verdade, eu tenho a predominância constitucional de determinada atividade e a necessária limitação do direito daquele contribuinte, né? Ou seja, daquele proprietário. Eu vou ter uma limitação do uso daquela propriedade pelo tempo que for necessário. Lembrando, servidões administrativas podem ser ad eterno, tá? Então, a servidão mineral acaba que ela não vai ser, porque em algum momento vai ter o esgotamento da jazida, mas uma servidão de energia elétrica, por exemplo, ela pode durar muitos anos, centenas de anos, desde que aquele posteamento seja necessário naquela região. Tá? Então, é por isso que a servidão administrativa, qualquer uma que seja, ela não é uma servidão civil e ela não é um direito real. Não sendo direito real, o artigo 35 do Código Tributário Nacional é inaplicável, o que não autoriza que os municípios cobrem. Qual é a orientação aqui? O mesmo passo que eu subscrevo aquilo que o Fernando colocou muito bem, que coloque na legislação municipal uma previsão de que o cartorário, né, ou seja, o tabelião, ele seja pessoalmente responsabilizado pelo recolhimento do tributo, para que qualquer registro do imóvel justifique o recolhimento do ITBI no ato do registro, até que o Supremo resolva esse ponto, né? Pode ser que daqui a 3 anos, se a gente for fazer esse evento novamente, a gente já vai trazer, olha, o Supremo decidiu por esse lado, pode ser que o Supremo decida por outro, pode ser até que o Supremo diga, olha, no contrato de compra e venda. Se o Supremo falar que é no contrato de compra e venda, a gente vai ter que falar para vocês, olha, pessoal, não adianta nada fazer esse planejamento tributário obscuro, que significa, faz um contrato de compra e venda, guarda, registra na gaveta, né? Registra no criado mudo e depois nunca mais tira de lá e nunca leva isso a registro no cartório. Então, pode ser que o Supremo reverta esse entendimento, a gente ainda não sabe. Mas hoje é essencial que os municípios tenham essa visão de que não adianta cobrar do cartório, né, exigir que o cartório exija o ITBI nessas operações. O que isso vai gerar? Judicialização, muito provavelmente cancelamento dessa cobrança, muito provavelmente honorários ao contribuinte, ou seja, o município buscando um recurso, na verdade, ele perde recurso. Coloco aqui para vocês uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de 2020, dizendo que essa matéria já está pacificada naquela corte, ou seja, as servidões administrativas não justificam a transmissão de determinado bem, inciso 1, assim como elas não representam a perda do terreno, mas a mera restrição do uso, inciso 2 do artigo 35. E por essa razão, elas não autorizam a cobrança do ITBI. Vasta jurisprudência nesse sentido, tá? Coloco uma outra decisão aqui do TJ do Mato Grosso, poderia citar aqui para vocês emendas a noite